Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós felizes estamos por mais uma quarta-feira abençoada aqui no Alto José do Pinho. Amém. Esse ponto de pregação que é mais do que um ponto de pregação. É a nossa escola bíblica, né? É o nosso culto de doutrina, é o nosso discipulado, amém, amados? É o nosso culto de instrução, como a gente diz, e esse ponto de pregação, porque, graças a Deus, nós temos vizinhos que ladeiam a residência da nossa irmã, na frente, do lado direito, do lado esquerdo, e acredito que até na retaguarda também nós temos a vizinhança que pode estar sendo alcançada, não é? Por este serviço de som. Glória a Deus. E eu sempre defendi que todo culto ele deve ser exatamente público, não é? Exceto os cultos administrativos das respectivas denominações, que é uma prestação de conta que o pastor faz às ovelhas, aos membros da denominação. E ainda assim, isso não é nem sequer um culto, isso é uma reunião mesmo, administrativa, né? Uma assembleia, enfim. Mas todo culto, sempre defendi, ele deve ser público, ele deve ser evangelístico, ele deve ser direcionado aos convertidos e aos não convertidos, né? Jesus ele sempre foi assim, apesar que Jesus tinha os discípulos, né? Mais tarde se tornam apóstolos, mas ali era uma escola que Jesus estava fazendo, uma equipe que Jesus estava preparando para dar sequência à obra que ele começou na terra, dar sequência depois que ele fosse, como foi, assunto aos céus. Mas a gente observa Jesus falando sempre abertamente com os discípulos e com a multidão. Só tem um detalhe, a multidão não entendia muita coisa. Mas é que Jesus falava. Louvado seja Deus. Essa é a diferença, né? Entre quem serve, é uma das diferenças entre quem serve e quem não serve a Deus. Abertura do entendimento para as coisas espirituais, abertura do entendimento para as coisas de Deus. Mas Jesus sempre falava aberto às pessoas, não é? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vamos hoje, com a graça de Deus, dar continuidade a esse seriado que começamos a ministrar aqui nas quartas-feiras, que diz respeito à praticidade, que diz respeito ao envolvimento de todos nós cristãos, que diz respeito ao exercício da fé, ao exercício da vida cristã, como nós temos dito, fazer a obra de Deus é cuidar de vidas. O papel da igreja é um papel evangelístico. A igreja está na terra para evangelizar, a igreja está na terra para tornar Jesus conhecido. É óbvio que há uma duplicidade desta missão da igreja ainda na terra, que é cuidarmos uns dos outros, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25. Não é? É dizer a vocês todos que vocês são responsabilidade minha, como também eu sou responsabilidade de vocês. Nós somos responsabilidade uns dos outros. Será que você pode olhar para o irmão do lado e dizer: você é responsabilidade minha? Você é responsabilidade minha. Amém, amados? Então, nós, enquanto estivermos aqui na terra, devemos estar atentos a isso, a cuidarmos uns dos outros, como igreja, amém? Como irmãos em Cristo, glória a Deus. E a relação da gente com o mundo é evangelística, é missionária, que é tornar Jesus conhecido. Fazer missões não é necessariamente eu fazer uma viagem transcultural, sair do meu país de origem e ir para um país de uma língua estrangeira, de uma cultura diferenciada. A gente chama de missão transcultural. Quando você
rompe culturas. Né? Fazer missões não é necessariamente. Ser missionário não é só quem sai do país. Todo crente, diga-se de passagem, deve ser, irmãzinha, missionário. Todo crente, doutor Aloysio, deve ser um evangelista. Que é a mesma coisa. Só muda os tempos, mas é a mesma coisa. Porque fazer missões é pregar o evangelho. Amém, Zé Filho? O ID é pregar o evangelho. O ID é fazer missões. Amém, Felipe? Amém? João Batista duplicadamente. Glória a Deus. Amém, Tássio? Amém? Amém? Glória a Deus. Fazer missões é pregar o evangelho. Né? E a igreja está na terra para pregar o evangelho. Como nós temos também dito à luz dos episódios bíblicos. Não temos de que nos envergonhar, como diz Paulo, é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. E a gente percebe, pelos episódios bíblicos, que não tem ferramenta mais transformadora do que o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, quando entra numa vida, ajuiza. O Evangelho de Jesus transforma. O Evangelho de Jesus liberta. Amém, amados? O Evangelho de Jesus socializa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso que Paulo disse que não temos de que nos envergonhar deste Evangelho, porque é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Nós temos também dito aos irmãos que, além dessa missão de fazer a pregação do Evangelho, de cuidar um dos outros, nós temos que ter a ousadia da prática da imposição de mãos. A imposição de mãos está facultada a todo crente, está facultada ao que crê. Eu digo aos irmãos que nos seus trabalhos de evangelização, de visitação, se deparar com alguém enfermo, pede, obviamente, licença à pessoa. Ela permite que se ore por ela, né? E, a exemplo de um enfermeiro, quando vai administrar a medicação, deve dizer, né, ao paciente qual é a medicação, a dosagem e para que serve. Não é chegar e tapar a boca, furar, jogar na boca. Não é por aí não. Né? A exemplo do cristão, irmão, ele é espiritualmente um enfermeiro. Né? É um enfermeiro espiritual. É o que cuida espiritual das pessoas. Amém? E aí eu estou na sua casa ou na sua porta, porque eu fui lhe visitar, ou estou lhe evangelizando, e você diz a mim, ora por mim que estou doente, ou eu percebo que você está doente, né? Aí eu pergunto, como evangelista, você permite orar por você? Eu vou impor as mãos sobre você. Amém? Você permite? Se a pessoa disser amém, é porque é da fé. Se ela disser amém, é porque ela crê. Aleluia. E os sinais seguirão os que crerem. Tanto os que estão na ação da evangelização, como os que estão sendo evangelizados, evangelizando. Que estão supostamente na passiva. Estão recebendo a palavra. Estão recebendo a visita. Isso é em casa, no presídio, João. Isso é em qualquer lugar que eu estiver fazendo essa abordagem evangelística. E aí a imposição de mãos está facultada a todo crente. Não existe dom de imposição de mãos. Existem os dons de curar, mas quem manipula esses dons nem sou eu. Eles podem até se manifestarem na minha vida como cristão a partir exatamente da minha ousadia, da minha iniciativa de impor as mãos sobre a pessoa. O ideal é impor as mãos sobre a cabeça, não precisa necessariamente botar a mão no lugar da enfermidade. Não precisa. Botar a mão na cabeça, de onde parte o comando para todos o nosso resto do corpo, ali flui o poder de Deus centralizado para todo o resto do corpo. Amém? Por as mãos, né? Em nome do Senhor Jesus. E aí, não precisa botar a mão exatamente no lugar onde está a enfermidade. Ministramos isso. Ministramos também sobre a expulsão de demônios, que é outra coisa que também não é um dom.
é uma questão de fé, de ousadia do evangelista. E hoje estava em meu espírito, pensando exatamente na continuidade dessa prática evangelista de todos nós, irmãos. Nós estamos tratando disso no ponto de pregação, volto a repetir, isso é mais do que um ponto de pregação. É a nossa escola bíblica, é o nosso culto de doutrina, é o nosso discipulado. E é o nosso culto evangelístico porque também tem ministrações salvíficas, né? Em meio à celebração. Como, por exemplo, já tivemos vários hinos da harpa cantados, já tivemos a dupla aqui louvando a Deus, se bem eles fazem solo, mas andam em dupla, o doutor Aloysio e o nosso irmão João. É João Batista mesmo? É João Batista mesmo, né? Glória a Deus, né? Então, uma bênção, amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Aí eu vinha em meu espírito pensando nisso, e me veio ao coração ministrar hoje aqui, inclusive sobre a fala em línguas estranhas. Como está escrito em Marcos, capítulo 16, versículo de número, glória a Deus, 17. Amém? Que diz: estes sinais seguirão os que crerem e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Amém? Falar em línguas, na teologia pentecostal, é uma condição só para os batizados no Espírito Santo. Né? Isso na doutrina pentecostal. A Bíblia não reza isso. A gente sabe que quando os discípulos estavam lá no cenáculo, em Jerusalém, por ocasião da festa de Pentecostes, que dias de passagem não tem nada a ver com o evento da glossolalia, que é o falar nos idiomas pátrios dos que estavam visitando Jerusalém por causa da festa. Né? As línguas estranhas ali eram línguas, inclusive, nacionais dos povos que visitavam Jerusalém. Inclusive o povo que está visitando Jerusalém ficam estupefatos porque dizem assim: como é que são esses judeus que falam em nossas línguas glorificando a Deus? Era porque a manifestação ali das línguas era idiomas pátrios de quem estava visitando Jerusalém. Era como se eu falasse uma língua aqui e você que de repente fosse americano entendesse inglês. Você que porventura fosse italiana falasse espanhol. Você que fosse árabe falasse árabe. Você que fosse grego falasse grego. Você que fosse africano, dentro de uma tribo lá, entendesse dentro do seu idioma, e sucessivamente, de repente só eu falando e cada um aqui entendendo em seu idioma diferente. Então o milagre parece também ter acontecido no ouvido de quem escutava e não na boca de quem falava. Eu tenho essa experiência, glória a Deus, entre tantas espirituais, de estar evangelizando no rádio e uma pessoa judia ter se convertido e ter dito assim a mim: o Senhor falou de Jesus no meu idioma. E eu nunca falei no idioma dele, na língua dele lá do país dele. Veja que coisa extraordinária. O milagre aconteceu aonde? No ouvido dele. Amém, amados? Então, é algo que pode ter acontecido, sim, porque os povos ficaram exatamente espantados em dizer que os discípulos falavam na língua deles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E, obviamente, para os discípulos que estavam falando, era estranha. Língua estranha não significa estrambólica. Estranha porque é supostamente desconhecida de quem fala. Fala em línguas estrambólicas. Eu até estava me alegrando do carro, do espírito, né? Porque eu pensei comigo. Tem pessoas que às vezes acham que línguas estranhas expulsam demônio.
E aí vai para cima do endemoniado, falando em língua estrambólica. Aí o demônio, que é um anjo que foi expulso do céu e sabe a língua estranha, olha para esse exorcista e diz: você está com um demônio no corpo, você está falando a língua que nem eu estou entendendo. Então ele sabe que não é do Espírito, né? Ele sabe que não é do Espírito. Que coisa, né, terrível. O Luiz está dando um testemunho aqui, não vai sair no ar, mas ele está falando. Vamos lá. Estava evangelizando na Praça do Recife, na Praça do Diário, e aí chegou um rapaz cheio de droga, falando de mistério. Olha, vê que coisa. E pode, no caso dele, ser um demônio mesmo. Né? Nesse caso, pode ser um demônio mesmo. Eu estou me referindo, às vezes, a uma pessoa que se descrente, com medo, vai para cima do endemoniado falando coisa estranha, sem ser estranho. Se dá carne, aí é estrambólico. Aí o demônio olha para ele e diz: você está tirando onda, você está com demônio. Porque você está falando que o demônio sabe, não é espiritual. Porque língua estranha, deixa eu dizer aqui, como continuidade da abordagem que fiz sobre isso, não expulsa demônio. Amém, amados? Mas para falar em coisa estranha, tem que ser batizado do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, que é uma bandeira de nós pentecostais, e a língua estranha é tido como uma evidência única do batismo do Espírito Santo. Mas deixa eu dizer a você que, à luz da Bíblia, o fenômeno batismo com o Espírito Santo, que a gente entende como se fosse um evento na vida do cristão. Alguém chega a dizer que é uma nova experiência. Me ajudem aí, parece que chega a dizer que é uma nova etapa na vida do crente. Mas, lendo a Bíblia e vivendo esse enchimento do Espírito, porque ser batizado, como por exemplo nas águas, é ser envolvido por. Pega uma pessoa e mergulho ela nas águas, aí eu estou batizando a pessoa. Amém? Mesmo que eu faça batismo por aspersão, eu estou jogando água na cabeça, não é jogando. Eu estou derramando água na cabeça da pessoa e estou molhando a pessoa. Estou envolvendo a pessoa com água. Então, ser batizado do Espírito ou pelo Espírito é estar envolvido pelo Espírito Santo. É estar envolvido pelo Espírito. Só que o batismo do Espírito Santo não é falar em línguas. Jesus disse aos discípulos que permanecessem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Então, o que a gente chama de batismo do Espírito Santo é revestimento de poder. E diga-se de passagem, este poder já está em nós. Por quê? Porque o poder é do Espírito Santo. E quando a pessoa se converte, ela já recebe o Espírito Santo. Por que ela recebe o Espírito Santo quando se converte? Porque é o que faz ela nascer de novo. Aí onde está agora a mensagem evangelística? Para nascer de novo, tem que se aliançar com Jesus. Para nascer de novo, tem que se determinar a amar Jesus de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E você tomando essa decisão, seus pecados são perdoados, seu nome é escrito no livro da vida, e o Espírito Santo, que é Deus, se une ao teu Espírito. Aleluia. E a partir dessa união, dessa entrada do Espírito Santo em nós, João 14, 23, por ser o Espírito Santo em nós, está liberado as manifestações do Espírito em nós. Está liberada as manifestações do Espírito em nós. É só a gente fazer o que folcloricamente a gente usa no nosso pentecostal. Dá lugar. Aleluia! Dá lugar a Deus, irmão, e Deus vai te usar. Oh, glória a Deus! Dá lugar e tu toca o baixo. Dá lugar e tu toca o violão. Dá lugar e tu toca o cavaquinho. Dá lugar e tu dirige culto. Dá lugar e Deus te usa na palavra. Dá lugar e Deus te usa. Amém? Dá lugar e Deus te usa. O que é dar lugar? Se me expor.
se dispõe a abrir a boca e falar de Jesus. É impor as mãos sobre as pessoas. Você quer que elas recebam o poder de Deus através da sua vida. É você encher o poço de literatura e sair para evangelizar. Você dá lugar. E aí o Espírito Santo vai se manifestar através de você. Aí as línguas estranhas entram como uma dessas manifestações do Espírito. Observe que as línguas, o falar em línguas, está aqui na lista de Marcos como sinais que seguem aos que creem. Está entendendo agora? Que não é um fenômeno à parte da conversão. Entendeu agora? Era o que eu queria dizer? Batismo com o Espírito Santo não é, como foi o que eu disse agora há pouco, um evento à parte da conversão. Porque quando eu me converto, eu recebo o Espírito Santo. Logo ele está em mim. Agora, para que ele se manifeste em mim, eu preciso dar lugar. Glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Amém? E aí a língua estranha, que não é um monopólio também da gente, porque eu falo língua estranha quando quer, né? Não. As manifestações da língua, inclusive como dom, é também algo que é o Espírito que me concede falar. Não entra a língua estranha lá em Coríntios como dom, como dos 9 dons, o falar em línguas e a interpretação das línguas não entra como dom. Então dom é uma coisa à parte. Impor as mãos é dom? Impor as mãos é dom? Não, baixa até mão. Amém? Basta se dispor para que o enfermo seja curado. Em nome de Jesus. Mas nós temos também os dons de curar, que pode acontecer ou não no momento em que eu imponho as mãos. A língua estranha aparece em Coríntios como dom, mas a gente percebe aqui em Marcos que é uma manifestação que acompanha os que crerem. Acabou. Porque tem o Espírito Santo. A qualquer momento eu posso falar em línguas. E falar em línguas, aí eu volto à questão tanto do manifesto lá em Jerusalém, como eu particularmente também já vivi a experiência do falar em línguas, ser algo que pode acontecer no ouvido do ouvinte. Eu estar evangelizando e a pessoa está entendendo Jesus falando com ela no idioma dela. Que coisa extraordinária. Aí você diz, mas pastor, como é que acontece isso? É tão simples, irmão. Na Torre de Babel, não houve a confusão das línguas, entende agora? Houve confusão das línguas. E quem foi que fez aquele buruçu linguístico? Quem foi? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, vai ganhar um confeito que responder. Foi Deus, a Torre de Babel. Não foi Deus que fez com que os homens não se entendessem mais agora, porque houve a confusão das línguas? Não se entendessem todos unanimemente, mas houve os grupos que passaram a se entender e aí se dispersaram. A Torre de Babel ficou para lá, porque queriam fazer uma torre que chegasse ao céu. E aí Deus faz a confusão das línguas acontecer, interrompe o projeto dos homens e não interrompe o projeto de Deus, que era que a terra fosse cheia e povoada. Aí eu me lembro agora de Jó, nem os seus planos podem ser impedidos, podem ser frustrados. Os planos de Deus não. Mas voltando à confusão das línguas, foi Deus quem fez que eu falasse e a Luísa me entendesse. Eu falasse e Samara me entendesse. Amém? A confusão das línguas, Deus quem fez aquela situação. É o mesmo Deus que operou em Atos dos Apóstolos, quando veio o Espírito como um vento veemente e impetuoso e encheu os discípulos,
e passaram a falar em línguas. E as línguas que eles falavam ali agora eram línguas pátrias. Agora existe o que a gente chama a língua dos anjos. Né? E Paulo vai dizer que quem fala nesse tipo de idioma fala em mistério com Deus. O bom de ser crente, irmão, é isso. Que crente, aleluia, em mistério com Deus. Aleluia! A gente, irmão, não é melhor do que ninguém. Em Efésios a gente aprende que a gente tem que se lembrar de onde a gente saiu para não tratar os outros com indiferença. Tem que se lembrar que saiu da prostituição para tratar direito de prostituto. Tem que se lembrar que saiu da cachaça para tratar direito do cachaceiro. Tem que se lembrar que saiu da maconha para tratar direitos drogados. Tem que se lembrar de onde saiu para tratar direito que ainda está lá. E tem muitas pessoas que se convertem e se acham o gostosão, o melhor. Aí não fala com as pessoas, não dá bom dia, não dá boa tarde, não dá boa noite. Tem que aprender o que está ouvindo agora. Aleluia. Está vendo que é a escola bíblica? Aleluia. Está vendo que é um grupo de doutrina? Irmão? Ah, me converti, não vou falar mais com ninguém não. Está errado. Você não pode andar no caminho dos pecadores, nem sentar-se à roda dos escarnecedores. Mas deixar de falar, irmão? Não. Pode viver de amizade ali, sentando na roda dos escarnecedores, andar no caminho dos pecadores. Mas não seja antipático. Amém? Não deixe de falar com as pessoas. Lembre-se, está escrito lá em Efésios. Só lê Efésios. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí com isso nós não somos melhores do que ninguém. E detalhe, nós somos diferentes. Aí tem a questão da diferença. Porque uma das diferenças entre tantas é que existe um mistério entre nós e Deus. Amém? Aleluia. Existe um mistério. Como diz o poeta, existe um mistério na vida do crente, aleluia, que o faz estar em comunhão frequente, entronizado em sua vida, pura vida produz, e lavado os pecados pelo sangue de Jesus. Foi só um ensaio, amém? Ao mistério, louvado seja o nome de Jesus. Foi o poeta que escreveu isso mesmo. Amém? Existe um mistério na vida. Existe uma particularidade entre o cristão e Deus. Amém, amados? Uma particularidade. Você tem que ter um particular com Deus. Oh, aleluia. Você tem que ter um particular com Deus. Tenha um particular com Deus. Conte ele seus problemas. Conte ele suas fraquezas. Conte ele suas dores. Conte ele as suas aspirações. Como diz o poeta, entra no quarto. Não conta tua história para ninguém. Só conta tua história para Jesus. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Amém? Isso é bonito, né? Depois vocês vão cantar. Eu não conto para ninguém. Ninguém precisa saber o que eu sofro. Amém? É lindo demais. É lindo demais. É só um ensaio, é só um aperitivo. Como se eu fosse cachaceiro alguma vez na vida. É só um aperitivo, nunca fui. Amém? Glória a Deus. Aleluia! Aleluia, aleluia. E fala em línguas. Diz Paulo, fala em mistério com Deus. Amém? E fala em línguas, edifica o seu espírito. E Paulo, no seu ensinamento lá em Corinto, supostamente essa língua a gente não entende. Ela não é produzida pelo nosso raciocínio. Mas não é negócio de doido, não. Aleluia. Porque o apóstolo Paulo diz, procure interpretar.
Ou seja, ore a Deus para que Deus lhe dê o entendimento. Toda língua estranha que a gente fala. Por que é estranho? Porque a gente não conhece, é desconhecido para nós. Toda língua que a gente fala, ela tem um sentido. Amém? Ah, mas não estou entendendo o que eu estou falando. Ore a Deus, a não ser que seja invenção da sua cabeça. Né? Ore a Deus que ela tem um sentido. E aí Paulo diz, quem ora em línguas, edifica-se a si mesmo e faz mistério com Deus. E é necessário procurar entender para que a mente não fique vazia. Mas isso é um dos privilégios que só tem quem é igreja. Aleluia. Que é convertido a Jesus. Que é nascido de novo. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora, essa palavra começa a dar mais sentido para explicar aos irmãos, que é exemplo de missão pentecostais até o tutano, como os irmãos dizem, que é aquela carinha do osso, né? Que a gente é o tutano. Que a busca pelo falar em línguas é uma coisa que você não deve, a princípio, se preocupar. Tipo assim, a gente aprendeu, eu vim de uma denominação, e eu aprendi que tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. Tinha até a sessão batismal. Vem aqui para frente e vamos orar para você ser batizado com o Espírito Santo. E aí tinha uma técnica, dobre a língua. Eu dobrava a língua e não saía nada. Não saía nada. E aquilo parecia ser meio frustrante. Até que, me dedicando a Deus em oração e evangelismo, eu, em casa, fazendo a minha devoção, escutei o Senhor falar comigo. Recebe agora aquilo que tu vens me pedindo. E aí meu corpo ardia em febre, e eu já tive febre de 40 graus. Estava ficando quase surtando a mente, para dar um apagão, né? Mas naquele dia eu senti uma pintura gostosa e mantinha consciente e orientada. E eu começava a falar em algo estranho. Aleluia. Não sei, João, se era hebraico, aramaico. Não sei. Não sei. Né? Começar a falar algo que eu não entendia. E aí, de novo, aí eu abri os olhos, dei 3 glórias para Jesus, fechei os olhos de novo, e de novo, aquela pintura gostosa e aquela língua que eu não entendi. A primeira vez que eu falei isso foi na sala da casa da minha avó domingo. Quer dizer, quando foi no outro dia, a voinha, que ainda é viva enquanto eu estou ministrando agora, eu espero que ela viva um bocado, 100 anos, ela tem de idade, né? 100 anos, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, 100 anos e 6 meses, olha. Aí ela me perguntou naquele dia, que zoada foi aquela? Aí eu disse, zoada? Que zoada foi aquela? Eu não sei. Aí quando eu saí, o verde estava mais verde, o azul estava mais azul do céu, as nuvens estavam parecendo cor de pérola, estava tudo muito lindo na minha vista. Eu corri para casa da pessoa que me evangelizou e me deu para Jesus e contei a experiência. A pessoa disse, não sei, não sei. Aí eu corri para outra irmã muito usada por Deus, zeladora da congregação onde eu fazia parte na época, no Gabriel, no Manice. Ela disse, olha a Deus e peça confirmação. Porque esse meu pentecostal tem isso, né? Peça a Deus confirmação. E aí, eu tá certo, fui orar, buscar a Deus e tal. E eu só vim falar depois, em línguas, quando eu estava no campo missionário, em Maceió, no estado de Alagoas. Foi quando eu senti a necessidade. Eu estava na obra, tomando conta da igreja, de uma igreja tradicional, eu pentecostal, assembleano na época, fui trabalhar com a igreja presbiteriana independente, o pastor Cid Jadob no Senhor, eu estava com ele pastoreando a igreja. E ali, enquanto menina, eu estava tomando conta daquela igreja, mesmo fazendo seminário, mas sentindo muita fome de Deus, muita sede de Deus, muita necessidade de que Deus me desse sempre uma palavra, muita necessidade que ali o nome de Jesus fosse glorificado, aleluia.
Eu senti a necessidade do poder de Deus na minha vida. Eu senti necessidade do poder de Deus na minha vida. E aí, quando eu estava orando, Zefinha, eu voltei a falar em mistério com Deus. Aleluia. Oh, aleluia. É bom demais sentir essa presença. É bom demais sentir essa presença. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E ali foi se desenvolvendo o falar em línguas na minha vida. Os sinais seguirão os que creem. Glória a Deus. E ali Deus foi muito glorificado naquele lugar. Muito glorificado. Louvado seja o nome de Jesus. Aí eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã. Pastor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Na tradição pentecostal, aí o desejo de muitos crentes de ser batizado com o Espírito Santo é para quê? Para falar em línguas. Não é? Para falar em línguas. E batendo com o Espírito Santo não é só para falar em línguas. Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis minhas testemunhas. Revestimento de poder. Não é para ficar dentro do templo, como dizia um colega meu, dizem que ele ainda é vivo, brincando de índio. Não é para isso. Não é para estar brincando. Não é para estar cantando de passarinho. Mas tem umas línguas que o pessoal inventa. Tem umas línguas que o pessoal inventa. Inclusive, dia desses, um pastor perguntou a mim: pastor Amaro, queria uma opinião sua. Uma pessoa que não é evangélica, precisa também dizer para a religião aqui agora. Mas é uma pessoa que não é convertida a Jesus, uma pessoa que não é crente em Jesus. Ela pode falar línguas estranhas? Eu disse taxativamente: não. Porque para falar línguas estranhas, tem que ter quem? O Espírito Santo, que é Deus. E para ter o Espírito Santo, que é Deus, tem que fazer o quê? Se converter. Tem que ser convertido a Jesus. Porque tem umas religiões por aí que ensinam as pessoas a falar línguas estranhas. Nos movimentos chamados carismáticos, as pessoas falam línguas estranhas. Essas línguas podem ser estrambólicas, mas estranha, biblicamente falando, não é. Pode ser até estrangeiro, mas estranha do céu, espírito, não é. Porque, além de falar as línguas, existe um teor de verdade dentro dessa sistemática. Como, por exemplo, quem tem o Espírito Santo é guiado na verdade. Não significa ser perfeito, porque nós não somos perfeitos. Mas, como eu disse, toda língua que se fala estranha, ela tem um sentido. E, no mínimo, o sentido que essa língua estranha vai lhe proporcionar é fazer o que é certo. É lhe conduzir no que é certo. É lhe conduzir no que é bíblico. É lhe conduzir na verdade. O Espírito Santo é o que nos guia na verdade. Se não procura andar na verdade, pode ser qualquer espírito, menos o santo. Menos Deus. Então não pode. Pode inventar a língua que quiser, a boca é sua. Mas falar essas línguas que a gente está lendo aqui em Marcos, não fala não. Amém, Marcos? E para dizer isso, você tem que ser pastor, tem que ter conhecimento bíblico, ter segurança do que está falando, e eu falo com essa segurança da Bíblia. Tchau. E acabou. Não tem arrumadinho. Não tem ajeitado. Amém? E não tem ajeitado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meu amado ouvinte, meu amado irmão, precisa nascer de novo, precisa se envolver para que flua. Quer falar em línguas, irmãos? Aleluia. Se envolva na obra. Seja um crente de mão no arado. Seja um cristão ativo da seara. E aí vai fluir, mas não vai fluir só as línguas estranhas. Vai fluir o discernimento dos espíritos. Vai fluir o dom da fé, os dons de operação de milagres e maravilhas, os dons de curar.
a falar em línguas, a interpretação das línguas, a profecia. Vai fluir, Deus vai fluir na tua vida em todos os sentidos e aspectos. Não só essas manifestações sobrenaturais de Deus, mas vai fluir o suprimento da tua necessidade. Vai fluir, aleluia, equilíbrio para a tua vida. Vai fluir, glória a Deus, crescimento espiritual, que eu me refiro agora a um entendimento melhor da Escritura Sagrada. Porque esse seriado de ministrações é para que nós saiamos, amados, da nossa zoninha de conforto, do nosso comodismozinho, esse negócio de só casa, igreja, igreja, casa. Seja um crente evangelizador, seja um crente visitador. Amém? Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.